Caramba, né? Boa tarde. É, minha palestra hoje é a respeito de desaprender. Então, muitas vezes a gente aprende uma coisa e depois a gente passa a não desaprender mais, né? E uma coisa que você aprendeu e você desaprender pode correr muito perigo, né? Até conforme a profissão que você faz, então se desaprendeu, não podemos utilizar essa profissão porque corre muito perigo, né? Se você é um pedreiro, você desaprendeu, então você não pode levantar uma casa, né? Porque você desaprendeu a profissão e até que você pega uma prática de novo, se torna uma situação meio precária, né? Quer falar a respeito do transporte, né? O transporte, o motorista aí, ele vai na escola, aprende, né? Lá bonitinho, né? De acordo com as leis, né? E aí, após ele põe a mão na carteira, parece que ele desaprende, né? Isso são todos motoristas, né? O motorista, quando está na escola, ele fica com a carinha de santo lá, pá, e quer aprender, quer tirar a carteira, né? E não é só a carteira que a gente utiliza. Então, com a mente, com a situação e uma coisa, né? A gente tem que aprender muito, né? Não esquecer daquilo que foi dado na escola e foi dado pelo Detran, né? Porque se a gente praticar esse tipo de erro cá fora, a gente pode prejudicar muita gente, a vida, né? Igual o motoqueiro aí, né? Aprende lá, fica lá bonitinho aprendendo, quando chega cá fora quer fazer diferente, né? Com porque o sabidão, né? Levantar as rodas, que a gente vê muito acidente aí, né? Eu sempre falo na minha palestra isso, porque eu sou muito contra isso, né? De- do, do motoqueiro levantar a roda, porque não tem visão do que tem na frente, né? Ninguém, talvez a gente lá vai e não tem visão, a gente não está sabendo que esse condenado vem levantando a roda atrás da gente, quando a gente assusta, pode ser até atropelado, né? Então isso aí a gente vê. Então a gente vê que o coletivo, o motorista, ele aprende, ele sabe que ele tem que cortar no meio-fio na hora que for descer um passageiro, né? Porque o ônibus é muito alto, aquele degrau. Então não tem como a fábrica pôr aquele degrau mais baixo, não tem como, porque o pneu são altos, né? E então o degrau tem que ser daquela altura, né? Não sendo daquele para cadeirante descer, então o degrau tem que ser daquela altura suficiente, né? De acordo com o pneu. Então ele não pode ocupar nem a empresa e nem a própria fábrica. Então quem está dirigindo aquele coletivo, ele tem por obrigação de encostar no meio-fio, né? Porque por passageiro descer, que o degrau já é alto. O camarada para fora do meio-fio, ainda além que está correndo muito perigo de um motoqueiro, um bicicleteiro atropelar aquele passageiro, né? E fica difícil para a gente descer daquele coletivo. Então, isso é obrigação do motorista, ele aprendeu na escola, é a obrigação dele é encostar, próximo fio, para poder o passageiro descer. Então, tem um monte de passageiro que tem dificuldade de descer, igual muitos idosos, né? Tem dificuldade de descer do coletivo. E então, se o ônibus está no meio da rua, não tem como, né? Tem que uma motorista que para da distância do meio-fio quase 1 metro. Então, e ele parar daquela distância do meio-fio quase 1 metro, ele está correndo perigo daquele passageiro cair e o outro o motoqueiro e o bicicleteiro passar a contrário, que a gente sempre vê o motoqueiro e o bicicleteiro,
ele não está nem aí com o passageiro que vai descer do ônibus. Se o motorista deixou cair a brecha, né? Ele aproveita aquela brecha e passa. Então, essa é uma situação muito grave que a gente vê aqui no nosso país, que as autoridades devem observar e a obrigação das garagens, né, é ter fiscal, né, põe um fiscal de vez em quando para olhar essa situação, porque o motorista tá desse jeito, o motorista tudo desse jeito, parando fora do meio-fio. Então tá muito difícil para a gente desses coletivos. Então não adianta nada eu chamar a atenção do motorista, que quase todos eles estão fazendo essa mesma situação. Então isso aí é obrigação da garagem, né? Você põe fiscal aí para o passageiro atravessar para trás e passa o cartão. Então isso é obrigação da garagem também, observar essa situação, né? Não é só ganhar dinheiro e a gente paga as passagens caras e corre esse tanto de perigo ainda, né? Então é um sacrifício danado para a gente descer num coletivo. Principalmente a gente que tem problema nas pernas aí, é um sacrifício, né? É uma situação danada e a gente está sujeito a ser atropelado, né? Está sujeito a ser pego por um cachorro na lateral também. Então isso tudo aí é obrigação. Você aprendeu na escola, tem que obrigação de cumprir aquilo que aprendeu pro resto da vida, né? Então a situação está nessa aí, né? O cara não obedece a leis, né? Acha que pode fazer o que pode, que nosso país é desse jeito, não tem uma lei suficiente para reparar essas coisas, né? Eles vão reparar outras coisas que não tem nada a ver. Então, tudo isso faz parte de uma fiscalização, de um fiscal. É tudo isso, né? Fiscal só para pagar a passagem, não. Então, tudo isso é obrigação das garagens, né? A obrigação do policial observar, porque dentro do ônibus ele tem um policial, ele tem esse moral, eles estão fardados, quando não estão fardados, ele tem esse moral de chegar perto do motorista e falar que se o policial já conhece também esse tipo de que a escola dá, então o policial também pode chamar atenção, porque eu sou civil, se eu for chamar a atenção do cara, o cara vai achar ruim comigo, né? Eu sou um civil aí, não tenho uma carteira para mim jogar na cara do cara, ele vai achar ruim, né? Ele vai achar ruim comigo. Então, isso aí, as autoridades têm que olhar isso e observar para ajudar a gente aí, a situação do país, né? Será possível que eu sento aqui, eu não estou aqui para difamar a profissão de ninguém, não estou aqui para pôr moral no país, mas eu estou aqui, mas se eu enxergo errado, se eu estou falando essas palestras, estou errado, eu sou obrigado a falar, porque está acontecendo, né? Então, a gente tem que falar, porque se não falar, o nosso país só vai nessa situação, né? Nessa situação. E nessa situação aí, se tu pelar um pedestre aí, ou um pedestre cair, está fora do meio-fio, eu sei que a empresa que vai ter que arcar com o prejuízo do passageiro, né? Ou um próprio motorista, porque as empresas talvez nem estão sabendo, porque fica lá nos seus escritórios lá, só contando dinheiro, interessado no dinheiro que entra, então não observa o carro que está andando para a rua fora, para poder praticar os erros, né? Então, tudo isso nós precisamos de falar mesmo, tem que falar, não adianta, né? Nem que a gente tome um tiro para a cara fora, mas a gente tem que falar o que é errado, porque nós já passou o tempo da gente ficar calado nesse país, né? Passou o tempo que quem tem poder nas mãos não faz, então pelo menos um cara simples igual eu tem que falar, nem que eu levo um tiro para a cara fora, mas eu vou ter que falar, porque eu tenho meus pais, eu tenho meus tios, tudo, tenho os parentes que ganham
Ser cadeirante que precisa de ser respeitado. E depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.